falar em português, embora a apresentação esteja em inglês, também para os convidados estrangeiros poderem seguir mais facilmente o trabalho, a apresentação. O tema é precisamente o que é que os dados nos dizem sobre as tendências de desempenho dos alunos em Portugal. O foco, como a Isabel já disse, vão ser os dados do PISA. O PISA, como quase todos devem saber, é um programa de avaliação do desempenho dos alunos de 15 anos. Apenas se avaliam neste programa específico do PISA alunos de 15 anos, a matemática, as ciências e a leitura. Este programa é um programa que é feito em muitos países e, portanto, tem essa grande vantagem que permite comparar qualquer país com todos os outros países que participam no programa. O programa tem crescido ao longo do tempo, mais países têm participado, e é um programa que permite também aos decisores políticos terem essa base de informação para poderem reformar os seus sistemas de ensino. Ou seja, dá informação sobre o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal. O questionário do PISA inclui perguntas não só aos alunos e os testes sobre ciência, sobre leitura, sobre matemática, mas também tem questionários que são dirigidos aos diretores das escolas, aos pais. Portanto, tem muita informação. Obviamente, o meu papel aqui hoje não é dar a informação toda sobre o que é o PISA, é mais focar no que é que são as grandes tendências, especialmente para Portugal, e o que é que se consegue dizer um pouco para além do que nós já temos visto nos próprios relatórios da OCDE sobre o PISA. Só para dar um exemplo, o PISA o teste de matemática tem perguntas, tipicamente são perguntas ligadas à resolução de problemas, não são perguntas de escola ou de curriculares, são perguntas associadas a resolver problemas. Por exemplo, ali está uma curva que mostra a velocidade de um carro ao longo de um circuito, e à medida que o carro vai fazendo curvas, a velocidade tem que diminuir. E uma das perguntas ligadas a este gráfico é identificar qual é o circuito. Esta é considerada uma das perguntas mais difíceis, porque associada àquilo há outras perguntas mais fáceis, como, por exemplo, qual é a velocidade média, coisas deste género. E é a partir de perguntas de diferentes dificuldades que é possível aferir, aluno a aluno, qual é o seu desempenho e quais são as suas capacidades para aplicarem os seus conhecimentos para resolverem problemas práticos. O primeiro PISA foi feito em 2000, nestes países que estão aqui coloridos, maioritariamente na Europa, nas Américas e na Ásia. A África ficou ali e continua a ficar bastante fora destas avaliações. E porquê é que o PISA se tornou tão importante? E porquê é que o PISA continua hoje em dia a ser feito? De 3 em 3 anos, há uma nova vaga, a última vaga que saiu foi de 2022. Este é um dos gráficos que saiu no relatório do PISA, no primeiro relatório, com base na avaliação de 2000. E é um gráfico muito simples, em cada bolinha, ou cada quadradinho que está ali, é um país, e para cada país tem informação sobre qual é que foi o desempenho do aluno, em média, de todas as avaliações que foram feitas, matemática, ciências e leitura, e que aparece aqui na escala do lado esquerdo. Já devem estar a ver ali Portugal, eu vou focar em Portugal mais para o fim. E depois relaciona o desempenho dos alunos em cada país, quanto é que o país gasta em média por aluno. Alunos nos 15 anos, cumulativamente, quanto é que gastam. E é a escala que está aqui em baixo. Bom, e qual foi a conclusão? A conclusão é que realmente há uma disparidade enorme em termos dos países, em termos do que é que os países gastam por aluno. Temos ali, a amarelo, uma série de países ricos, em que as despesas por aluno são enormes, mas depois temos ali outro grupo, ali a verde, em que as despesas médias por aluno no sistema educativo são bastante mais baixas e muitos deles conseguem resultados melhores. E, portanto, a conclusão a que se chegou é gastar, e a quantidade não é tudo, há mais para além disso. Portanto, há aqui uma questão de como é que alguns países com menos recursos e menos ricos conseguem atingir resultados melhores que outros países.
Bom, e finalmente tem ali Portugal, que em 2000, como foi dito, Portugal começou ali no eixo vertical, muito abaixo dos outros países todos. Juntamente com Portugal está ali só a Grécia, que até gasta um pouco menos do que nós. México, que obviamente é um país com os rendimentos mais baixos. E o Brasil, com rendimentos ainda mais baixos e um desempenho também bastante baixo. E o ponto de partida é este, Portugal em 2000, muito atrás de todos os outros países da OCDE. A maior parte dos países que participam neste programa inicialmente eram países da OCDE, mas não só. Bom, então vamos olhar para a evolução, um bocadinho, olhar para os dados. No fundo é este o desafio, vamos olhar para os dados e começar a olhar para o caso de Portugal. Primeiro, matemática. Está ali o gráfico, desde 2023, desde 2003, porque em 2000 o teste mudou ligeiramente, ou seja, o conjunto de perguntas de 2000 não era exatamente comparável com 2003, mas em 2000 os dados oficiais também, em termos de evolução, o valor de partida é muito parecido. Está ali uma manchinha que é o intervalo de confiança, porque os resultados que vêm do PISA vêm de uma amostra, portanto não representam necessariamente a população toda, há sempre um grau de incerteza. Em cima, a vermelho, está a evolução da média dos países da OCDE, os países que participam desde o princípio, que são 29 países. E, como já foi dito, temos ali uma convergência. Em 2015, estamos já muito próximos, se não em cima da média da OCDE. Portanto, foi, muitas vezes é dito, um caso de sucesso, único a nível europeu, como é que um país consegue, em tão pouco espaço, chegar acelerar e atingir a média da OCDE. A partir de 2015, 2018 foi a vaga seguinte, mantemos mais ou menos o nível médio da OCDE e finalmente chegou a pandemia, que será vou deixar este tópico mais para a frente, mas como sabem, o desempenho em quase todos os países, não todos, mas em muitos países desceu, a média da OCDE desceu. Em Portugal, os resultados médios desceram mais do que a média da OCDE. Portanto, Portugal, neste caso, teve um desempenho ainda pior do que a média. Vou só aqui avançar. Estes gráficos estão aqui, enfim, mostram a evolução para a leitura, a matemática outra vez, e a ciência, e a história é muito parecida. Há convergência até 2015, e depois mantemos durante mais um bocadinho de tempo, mais ou menos alinhados com a média da OCDE, e depois começamos a afastar. O último tópico da minha apresentação vai ser tentar fazer uma previsão o que é que vai ser em 2025. Vamos ver se consigo, mas felizmente só daqui a alguns anos é que vou ser avaliado por essa previsão. Portanto, se calhar já toda a gente se esqueceu. Muito bem. Antes de entrar em grandes tendências, queria só mostrar dentro dos dados e das médias, no fundo isto são médias, são valores médios para toda a população de estudantes. Há sempre diferenças entre grupos diferentes. Por exemplo, rapazes e raparigas. Será que são diferentes? E a resposta é, de facto, rapazes e raparigas, aos 15 anos, os desempenhos são diferentes, dependendo se é leitura. As raparigas são consistentemente melhores que os rapazes em média, ao longo do tempo. Embora os rapazes estão ali a recuperar um bocadinho, ou seja, a diferença entre os rapazes e raparigas parece estar a diminuir ao longo do tempo, mas continuam a ter uma grande desvantagem na leitura os rapazes, há uma diferença. Já a matemática, os rapazes parecem ter melhores desempenhos em média. Na área das ciências, não há provavelmente grandes diferenças, uns vão passando à frente, rapazes, depois são as raparigas, portanto não parece haver aqui uma grande diferença. E também comparações entre outros grupos. Estes alunos de 15 anos em Portugal, tipicamente, se nunca chumbaram um ano, estão no 10º ano. Ou seja, estão a começar o ensino secundário em Portugal. Se já tiverem chumbado algum ano no passado, e Portugal é um dos países em que ainda a taxa de retenção é relativamente elevada comparativamente com a maior parte dos outros países, alguns dos alunos ainda estarão no 9º ano ou até no 8º ano. Este gráfico mostra a evolução ao longo do tempo de qual é a percentagem dos alunos de 15 anos que está no ensino académico ou no ensino vocacional. Sendo que os números que estão a ver ali para o ensino vocacional
parecem muito pequeninos. Porquê? Estão a ver, por exemplo, em 2022, a percentagem de alunos de 15 anos que está no ensino vocacional é apenas 18%. Se forem às estatísticas portuguesas, vão ver que o ensino vocacional ou profissional hoje em dia tem um peso muito maior, chega aos 40%. A razão é que estamos a apanhar aqui apenas alunos de 15 anos. Muitos dos alunos que vão fazer o ensino profissional são alunos que já foram retidos alguma vez, já se atrasaram no seu percurso e quando chegarem ao ensino profissional já têm mais de 15 anos. Não vão ser apanhados por este estudo. Portanto, é preciso terem atenção este tipo de teste que é feito apenas a alunos de 15 anos. Bom, mas será que existe mesmo, focando apenas nos alunos que chegaram ao 10º ano, ou seja, alunos que chegaram ao 10º ano, todos com 15 anos, alguns seguiram o percurso profissional, fizeram cursos profissionais, outros estão a fazer os cursos científico-humanísticos. Será que há diferenças? Primeiro, antes de olhar para os resultados, queria só mostrar este gráfico que é a principal decisão se um aluno faz um curso vocacional ou um curso académico, muitas vezes é a família que ajuda a decidir. São os pais, os encarregados de educação. E, como seria de esperar, pais que têm, pelo menos um dos pais tem a licenciatura ou mais, os pais com maior nível de habilitações, são aqueles que, em média, incentivam menos alunos a seguir cursos profissionais. Por outro lado, os pais com menos grau, com um nível de ensino mais baixo, são aqueles que têm uma maior propensão a ter os seus alunos no ensino vocacional. Obviamente que isto é sabido que cria aqui persistências em termos de mobilidade ou imobilidade social, porque tipicamente os alunos do ensino profissional não são alunos que depois de acabarem o curso não vão fazer curso superior e, portanto, pais que não têm ensino superior, provavelmente os filhos não vão também tirar ensino superior. Enfim, mas esse não é o tema aqui, tudo isso é um tema. Queria mostrar então os resultados dos alunos. Mais uma vez, os alunos que são no ensino secundário, no profissional, têm em média um desempenho pior. É aquela gráfica ali a vermelho. E à medida que o tempo vai passando, a diferença está a aumentar. Ou seja, parece haver cada vez maior diferença. Eu não digo que a diferença tenha a ver com a qualidade do ensino vocacional, provavelmente tem a ver com o tipo de aluno que escolhe um curso profissional ou um curso científico-humanístico. Se focarmos apenas, por exemplo, só alunos cujos pais não têm licenciatura, porque o gráfico anterior provavelmente pode ter a ver com aqui um enviesamento na seleção da própria amostra. Mas se focarmos apenas em pais que não têm licenciatura, mesmo assim, o desempenho dos alunos que estão no vocacional é pior. E se forem pais cujos alunos estão cujos pais têm licenciatura, mais uma vez, mesmo assim, entre os pais mais qualificados, os alunos do ensino profissional têm piores desempenhos que os alunos do ensino académico. Enfim, nada de muito surpreendente, mas e o que isto mostra é que existe uma diferença na qualidade média, no nível de desempenho médio dos alunos, nos cursos e nos outros. Outro tema importante, e que se fala de vez em quando muito em Portugal, é a comparação entre escolas públicas e privadas. O tema já foi mais quente no passado, sobre o ranking das escolas e porque é que as escolas privadas estão sempre no topo e só depois é que aparecem as escolas públicas. Queria aqui mostrar, primeiro que tudo, um bocadinho, em termos nacionais, a maior parte dos alunos em Portugal está em escolas públicas. Há algumas flutuações no tempo na percentagem de alunos que está no ensino privado, os alunos com 15 anos. A maior parte dessas flutuações tem a ver não necessariamente com flutuações de ciclo económico e com as disponibilidades de rendimento das famílias, por exemplo, para pagar propinas numa escola privada, mas tem mais a ver também com flutuações no mercado da oferta de ensino profissional. Aqui está, mais uma vez ao longo do tempo, a evolução da proporção de alunos que escolhem ensino profissional ou no privado ou no público. A linha vermelha é a percentagem de alunos no público que está em ensinos profissionais, relativamente estável ao longo do tempo, mas o ensino privado realmente nota-se ali uma grande flutuação.
Ou seja, a oferta de ensino profissional, hoje em dia, tem havido vagas e, ultimamente, desde 2018, a grande oferta do ensino profissional, como podem ver ali, deve-se também às ofertas de escolas privadas. Portanto, isto o que vai fazer é explicar o gráfico seguinte, que é: quem olhar para os dados do PISA vai ver que, no passado, os resultados médios dos alunos nas escolas privadas eram muito melhores do que os resultados médios dos alunos em escolas públicas. Mas nas duas últimas vagas, desde 2018, parece que o resultado médio dos alunos nas escolas privadas baixou muito e é praticamente igual às escolas públicas. Será que isto quer dizer que as escolas privadas estão piores em termos de qualidade? E a resposta, obviamente, é: a escola privada já não é a mesma que era antes, em termos de oferta. Tem uma oferta muito diferente, para públicos diferentes, para ensino profissional, e é isso que explica esta descida, e esta convergência entre os dois tipos de ensino. Mas estamos a misturar diferentes tipos de ensino. Por exemplo, aqui, se focarmos apenas no ensino académico, portanto, deixando fora o ensino profissional, e compararmos públicas com privadas, a diferença continua a ser enorme e com tendência para aumentar. Portanto, é preciso olhar para os dados, mas é preciso ter algum cuidado e perceber exatamente o que é que estamos a medir. Entrando agora em questões mais de equidade e de oportunidades educativas, que vão ser os últimos temas que vou falar aqui na apresentação. Olhar para a educação dos pais. Tem aqui este gráfico que mostra, ao longo do tempo, desde 2003 até a última vaga do PISA, em 2022, qual é que era a qualificação dos pais dos alunos. Ali em cima, a verde, está a percentagem de alunos que tinha pelo menos um dos pais com uma licenciatura. Depois, ali a meio, a percentagem de alunos que tinha pais que tinham pelo menos completado o ensino secundário ou algum curso pós-secundário ou cursos terciários não de 3 anos, por exemplo, cursos TESP, outros cursos superiores. E lá embaixo a percentagem de alunos cujos pais, nenhum deles tinham ensino secundário. E como vê, em 2000, a grande maioria dos pais, mais de 50%, não tinha sequer completado o ensino secundário. Portanto, Portugal, isso explica um pouco porque é que Portugal também, partido tão atrás. A população, a geração em 2015, a geração de alunos que tinham 15 anos em 2000, como podem ver, está a mudar muito em termos da qualificação dos pais. Chegamos a 2022 e o Bloco Verde, que é o bloco dos pais com licenciatura, já é o dominante. Portanto, há aqui uma grande mudança nas famílias dos alunos. E obviamente que isto foi um dos desafios que me colocaram, que foi: será que o que está a explicar a evolução de Portugal no PISA é isto? É a qualificação dos pais? Ou será que é o sistema que está a funcionar melhor? Ou se calhar são as duas coisas. Portanto, isto é um dos desafios mais complicados e vamos ver quais são as minhas conclusões. Então, o que eu decidi fazer foi olhar para os resultados de Portugal no PISA para cada um destes grupos. Alunos com pais com ensino superior, alunos com pais que tenham completado o secundário, mas não chegaram a fazer uma licenciatura, e a evolução dos alunos cujos pais nem sequer tinham terminado o secundário. E os resultados estão aqui para ciências, para matemática e para leitura. Primeiro que tudo, só o panorama geral. Os alunos que têm pais mais qualificados, como seria de esperar, é a linha verde lá em cima, em todos os casos, está sempre acima das outras linhas. Os alunos com pais mais qualificados têm melhores desempenhos. E é assim ao longo do tempo. Em baixo, a linha azul são os alunos cujos pais nem sequer têm o ensino secundário terminado. Mais uma vez, são os alunos que têm pior desempenho em média. Portanto, é algo que é transversal a todos os domínios e ao longo do tempo.
Mas agora, um bocadinho fazer então a história, desde 2000 até hoje em dia. O que é que está a acontecer? Tentar responder à pergunta, será que é a qualificação dos pais que está a mover? Ou será que o sistema está a dar oportunidades de ensino melhores a todos os tipos de alunos? Portanto, estes gráficos aqui permitem responder isso, que é, será que independentemente dos pais, os alunos estão a ter melhores resultados? Ponto de partida, 2000, 2003, 2005, 2009, e se virem aquelas linhas até 2009, independentemente da qualificação dos pais, o desempenho dos alunos está a aumentar. Portanto, claramente, para qualquer domínio, é o sistema que está a permitir os alunos terem melhores resultados. Já agora, só aqui uma nota, estes resultados no PISA, nos testes PISA, são comparáveis, relativamente comparáveis de ano para ano. Ou seja, há sempre, obviamente, um erro de ligação entre anos, entre vagas, mas o erro é muito pequeno. Ao contrário dos exames nacionais, em Portugal, em que o nível de dificuldade vai variando de ano para ano, aqui não. O nível de dificuldade é comparável de ano para ano e, portanto, é possível saber se os alunos em Portugal estão, de facto, a aumentar ou a diminuir o seu desempenho. Passando agora aqui ao ano seguinte, 2012 para 2015. Se forem ver ali aos alunos que os pais têm licenciatura, começa-se a notar ali uma queda, já em 2015. Não afeta igualmente todos os outros tipos de alunos, mas já em 2015 parece haver ali uma queda transversal a todos os domínios. Bom, isso agora vamos até às últimas duas vagas, 2018 e 2022, entramos numa fase completamente diferente. Enquanto que ao princípio todo o tipo de alunos estava a melhorar os resultados, a partir de 2018, de 2015 para 2018, começa a haver uma queda generalizada. Ou seja, passamos de uma situação de melhoria generalizada para uma situação de pioria generalizada dos resultados. E isto começa antes da pandemia. Ou seja, é algo que já se via antes. Obviamente que a pandemia veio afetar os resultados de todos os alunos e as quedas mantiveram-se, em alguns casos mantiveram o mesmo ritmo de crescimento, em alguns casos a queda foi ainda maior do que nas vagas anteriores. Então, vamos lá aqui responder à pergunta. A pergunta é esta: quanto é que da evolução do PISA pode ser explicada pelo aumento da qualificação dos pais? Ok. Vou focar no caso da matemática para não ter muitos gráficos, e aqui vai. Como é que eu tentei responder a esta pergunta? Bem, criando uma situação chamada contrafactual. Imaginemos que a qualificação dos pais, em termos da população, se mantinha igual desde o princípio. Imaginem que, desde 2003, que a percentagem de pais com ensino superior, ou com licenciatura, ou mais, era igual até ao fim do período, até 2022. Ou seja, em vez da qualificação dos pais, em termos percentuais, destes três grupos, estar a mudar e estar a melhorar, imaginemos que ficava tudo como em 2003. Será que os resultados iam melhorar? Será que manter isto, a composição da população na mesma, será que isto muda alguma coisa? Bom, e então vamos ver o que é que a simulação dá. E a simulação dá isto. Naquele gráfico ali atracejado está qual teria sido a evolução de Portugal no PISA se a composição da população em 2003 se mantivesse ao longo do tempo. Bom, obviamente que está um bocadinho pior. Estará um bocadinho pior porque nestes primeiros anos há um bocadinho mais de pais qualificados e os alunos de pais mais qualificados têm, em média, melhores resultados. Portanto, a composição da população ter melhorado em termos de qualificações, obviamente que ajudou. O que observamos na prática, que é a linha a contínuo, está acima da linha a tracejada. Mas não muito. Ou seja, até 2012, o papel do aumento da qualificação dos pais parece ser marginal. E isto é consistente com os gráficos anteriores, que mostravam que até 2012 todos os grupos de alunos estavam a melhorar no tempo. Ou seja, isto é o período, até 2012, em que há um aumento generalizado de resultados. E não é
a qualificação dos pais, a composição da população que está aqui a desempenhar um papel. Depois as coisas começam a mudar a partir de 2015. A percentagem de pais licenciados começa a aumentar enormemente. Isto tem a ver também com a geração de pais que está, nesta altura, a entrar e a ter filhos que já têm 15 anos, pais que já fizeram licenciaturas numa altura em que a oferta de licenciatura já era mais generalizada em Portugal. Portanto, era de esperar que isto tivesse acontecido, e aconteceu. Mas agora, olhando o gráfico tracejado, o que se vê é que, em vez de termos continuado a evolução crescente até 2018, Portugal teria parado em 2009. Ou seja, as grandes maiorias contínuas até 2018 teriam parado em 2009. A conclusão é, a partir de 2009, se estamos a subir, é por causa da composição, a composição em termos da família. E se não fosse o efeito da composição e da qualificação dos pais, em 2022 a queda, por causa da pandemia, teria sido muito maior. Okay? Portanto, a partir de 2012, 2015, 18, 22, realmente a qualificação dos pais tem aqui um papel muito importante, enquanto que a maioria dos resultados dos alunos passa a ser marginal. Conclusão, vou passar aqui um bocadinho mais à frente. Conclusão, quanto é que da evolução do PISA é explicado pela qualificação dos pais? Até 2009 é explicada por uma maioria generalizada dos resultados de todo o tipo de alunos. As maiorias nos resultados acabaram precisamente em 2009 e a partir daí, até 2018, o aumento dos resultados é apenas explicado pela composição e pela qualificação dos pais, não pelo sistema em si. Ou seja, já existiam sinais antes da pandemia de que o sistema estava a mudar em termos de desempenho dos seus alunos. Se olharmos para ciências ou para a leitura, a história é mais ou menos parecida, sendo que é precisamente a partir de 2015, 18 e 22 que o papel da qualificação dos pais ter aumentado tem uma importância determinante. Bom, até agora a história contada para Portugal foi muito focada em Portugal. Mas será que nos outros países acontecem coisas parecidas? E então, estes conjuntos de slides que eu vos ia mostrar é um pouco mostrar como é que Portugal se compara com outros países em termos de oportunidades para alunos que têm melhores condições socioeconómicas ou piores. Bom, a forma como nós medimos o estatuto socioeconómico, aqui não fui inventar nada, foi baseado no índice que o próprio PISA calcula, baseado em muitas questões sobre posse de coisas em casa, desde livros, que é, enfim, um dos indicadores mais famosos, quantos livros é que os alunos têm em casa, obras de arte, casas de banho, a ocupação dos pais e também, obviamente, a educação dos pais é um dos indicadores que entra neste índice global de estatuto socioeconómico dos alunos. Desde 2012 até 2022, tem ali o gráfico da evolução deste indicador. Portugal está abaixo da média da OCDE, mas a convergir. Portanto, um pouco consistente com o que esperaríamos também, com o facto da população portuguesa, em termos de qualificações, também estar a melhorar ao longo do tempo, mas ainda estamos abaixo da média. Ali no topo está a Noruega, muito acima de toda a média. Portanto, em termos de estatuto socioeconómico, a Noruega realmente destaca-se de todos os países. E ali mais abaixo está a Turquia, muito afastada de Portugal e, obviamente, da média da OCDE. Bom, o que é este gráfico? Isto é um bocadinho o que mostra como é que o país, ou como é que qualquer país consegue dar oportunidades de educação a todos os alunos, independentemente ou não do seu estatuto socioeconómico.
do seu contexto. Ali no eixo horizontal tem o indicador socioeconómico em termos de percentil, desde o percentil 1, ou seja, desde os alunos que a nível da OCDE têm piores contexto socioeconómico, até ao percentil 100, que são os alunos que têm os melhores contextos socioeconómicos na sua família. Estes são os percentis quando se juntam todos os alunos da OCDE, ou seja, isto não é, no fundo, estou a pôr aqui todos os alunos da OCDE, estou a pôr alunos da Noruega, alunos do México, alunos de Portugal, estão ali todos juntos. Portanto, quando eu digo alunos que estão, por exemplo, no percentil 99, são os alunos com melhores condições na OCDE toda. Bom, e estes alunos são os alunos que têm melhores resultados, em média. Enquanto que os alunos, por exemplo, que estão ali no percentil 10, são alunos que têm piores resultados. Portanto, embora isto seja a curva para a OCDE, em termos médios, se formos olhar para esta curva em cada país, a mesma situação acontece. Alunos com melhor contexto socioeconómico têm melhores desempenhos. Onde é que está Portugal em 2022? Está ali a linha, que às vezes chama isto a linha das oportunidades de educação, em cada país. Portugal está ali. O que é que quer dizer? Quer dizer que, para alunos de contextos mais desfavorecidos, Portugal até faz um trabalho melhor do que a média. Ou seja, mais vale um aluno que esteja no percentil 10, no percentil 20 ou no percentil 30, se estiver em Portugal, tem melhores resultados do que se estiver num país ou caias da OCDE. Para alunos na parte de cima da distribuição, Portugal é tão bom como os outros países. Já foi melhor, eu não tenho aqui os gráficos ano a ano, mas em 2022 Portugal é tão bom como os outros países. Bom, então podem perguntar, se Portugal não é pior e até é melhor para os alunos mais desfavorecidos, porque é que Portugal não está acima da média da OCDE, em termos dos resultados do PISA? Bom, e a razão, já vou lá chegar, é que, enfim, estão aqui as linhas dos outros países todos. A razão é que Portugal, infelizmente, o peso dos alunos ali à esquerda, dos alunos desfavorecidos, é muito grande, comparativamente com outros países. Ou seja, Portugal tem muitos alunos desfavorecidos. Comparando ali Portugal com os outros países, por cada linha, estão a ver que Portugal realmente está acima da média e está acima de muitos países que têm, enfim, os resultados dos alunos parecidos, noutros países é pior. Muito bem. Então, tenho aqui umas linhas que mostram para cada país qual é a percentagem de alunos desfavorecidos. Primeiro caso, o pior de todos, a Turquia, dos países que participam neste programa PISA. Turquia realmente tem uma percentagem impressionante de 36% dos seus alunos estão no percentil, ou estão até ao percentil 10, ou seja, tem um peso enorme de alunos desfavorecidos no global da OCDE. Noruega é ao contrário. 25% dos alunos, 26% dos alunos na Noruega estão no topo da OCDE. A linha azul, obviamente que é a média da OCDE, 10% dos alunos está situada em 10% no percentil 10, 20% estará no percentil 20, por aí adiante. E Portugal? Bom, Portugal tem aqui uma situação realmente peculiar. E é peculiar face a outros países. É difícil ver ali na mancha dos países todos, mas começando pelo percentil 10, alunos muito desfavorecidos, Portugal tem um peso maior do que o normal, do que a média da OCDE. Percentil 20 também. Mas depois, quando chegamos ali ao chamada classe média, alunos de classe média, contextos socioeconómicos relativamente médios, em termos da OCDE, são poucos, abaixo do que é a média da OCDE. Depois, quando chegamos aos alunos mais favorecidos, temos uma preponderância, uma prevalência de alunos favorecidos maior do que a média da OCDE. Ou seja, Portugal é um país desigual. É um país muito desigual. E é isto que explica porque é que Portugal, apesar de nunca ser pior que a OCDE em termos de desempenho dos alunos, em função do seu contexto socioeconómico,
Portugal ainda é um país muito desigual. Tem ali um peso muito grande de alunos desfavorecidos e, obviamente, que esses alunos vão ter piores resultados. Isso vai puxar a média de Portugal para baixo e continuará a puxar a média de Portugal para baixo enquanto houver estas desigualdades. Não sei como é que estou em termos de tempo, Isabel. Bom, o último desafio foi... Ok, vamos fazer aqui... Já descrevi as tendências do passado. Vamos ver o que é que podemos dizer sobre o futuro. Sem fazer um modelo estatístico muito complexo, vou aproveitar um pouco o que já apresentei antes para fazer um exercício, uma simulação. Aliás, vou apresentar 2 cenários e antever o que é que vai acontecer em 2025. O ponto de partida é este. Qualificação dos pais. A qualificação dos pais é, provavelmente, dos indicadores melhores preditores do desempenho dos alunos em qualquer sistema educativo. Como é que vai ser em 2025? Enfim, não será muito difícil de esperar que a melhoria que tinha acontecido até 2022 continua a acontecer em 2025, também fruto da expansão passada dos cursos de ensino superior e da massificação do ensino superior em Portugal. Nós fizemos aqui um cenário, pode ser mais ou menos realista. Este cenário foi traçado a olho completamente, mas basicamente é traçar ali uma linha de tendência do passado que assumimos que se irá manter nos próximos anos. Portanto, em 2025, mais de metade dos alunos vai ter pais com ensino superior, com licenciaturas. E pais sem completarem o secundário, cada vez vão ser menos. No futuro, eventualmente, isto vai tender para um valor muito próximo de zero, face também ao facto de Portugal ter aumentado a escolaridade obrigatória até aos 18 anos ou até os alunos completarem o ensino secundário. Isso leva o seu tempo, mas, entretanto, esses alunos que passaram por esse sistema de ensino obrigatório até ao fim do secundário vão ter filhos e os filhos vão ter 15 anos e isto no futuro, obviamente, vai chegar lá a um valor residual ali da parte azul. Portanto, esta evolução vai ajudar Portugal a subir nos rankings, desde que os outros países, obviamente, não tenham esta evolução também. Mas Portugal está a partir de um ponto de partida muito baixo. Portanto, estamos aí numa fase de grande convergência em termos da qualificação dos pais. A parte mais difícil é aquele gráfico que está ali, que já tínhamos visto há bocadinho. Ou seja, a partir de 2018, 2015, 2018, 2022, com a pandemia, Portugal começa a descer nos seus resultados. Os alunos começam a ter piores desempenhos, independentemente da qualificação dos pais. E, portanto, a grande dúvida é what next? Estes alunos em 2025, que vão ter 15 anos, são alunos que estavam no 4º ou 5º ano durante a pandemia. Portanto, foram alunos que completaram o chamado ensino primário em Portugal, até ao 4º ano, mas não conseguiram concluir na escola, tiveram que concluir isto, alguns deles, em casa. Portanto, pode ser uma geração bastante afetada pela pandemia. 2 cenários. O primeiro cenário é um cenário em que não há recuperação. Os alunos que vão ter 15 anos em 2025 vão ter desempenhos parecidos com os alunos que fizeram agora o último teste PISA e, portanto, não há recuperação. Mantém-se nos níveis de 2022 e, portanto, vamos evoluir assim de forma horizontal. Um cenário otimista é uma recuperação total para os níveis de 2018. Obviamente, mais otimista seria, exceder os níveis de 2018. Não pus aqui esse cenário super otimista, mas pelo menos um cenário de recuperação total das aprendizagens para o nível antes da pandemia. Bom, portanto, há um cenário que é pessimista, aqui há um cenário relativamente otimista e temos que combinar isto com o gráfico anterior, que era, a qualificação dos pais está a melhorar. Portanto, isto aqui vai puxar, qualquer que seja o cenário, os resultados vão ser puxados para cima. Bom,
Combinando as duas coisas, a composição da população em termos de qualificação dos pais e a evolução dos resultados dos alunos condicional na educação dos pais, em função da educação dos pais, ou num ou no outro cenário, fazendo as contas, chegamos a estes resultados. Em 2025, Portugal vai estar melhor que em 2022. Portanto, os resultados vão subir. Mesmo que não haja recuperação de aprendizagens. Portanto, vamos subir. Será que subimos acima do nível de 2018? Ou não? Aqui é que a incerteza é total. Depende muito da tal recuperação das aprendizagens. E aqui há muito pouca informação. Infelizmente, em Portugal, a avaliação externa, de forma standardizada dos alunos, hoje em dia é muito escassa. Os programas do governo, nos últimos anos, até foram retirando alguns exames nacionais. Portanto, existe muito pouca informação sobre o que está a acontecer à aprendizagem e à recuperação das aprendizagens dos alunos. Portanto, se calhar vamos estar ali alguns no meio. Mais perto do cenário pessimista ou do otimista, não sei. Mas vamos estar, provavelmente, ali no meio. Obviamente que eu podia ser ainda mais pessimista. E porquê? Porque desde 2018 já se notava uma tendência decrescente dos resultados. Ou seja, em 2022 os resultados decresceram, não só por causa da pandemia, mas provavelmente porque já havia uma tendência decrescente para trás. Eu não estou a incorporar isso no meu cenário, nem num nem no outro. Se eu tivesse incorporado esse declínio dos resultados dos alunos que já vinha de trás da pandemia, obviamente que aqueles dois cenários iam ser piores e no cenário pessimista ainda podemos estar pior do que em 2022. É possível. Mas, mais uma vez, aqui, infelizmente, a informação é muito escassa. Portanto, eu estou a tentar aqui fazer cenários baseados na informação que existe. Tudo o resto é pura especulação. E por isso não vou apresentar aqui outros cenários. Bom, a única informação que existe em Portugal foi um estudo feito pelo IAV, que comparou resultados dos alunos do 6º e do 9º ano e também do 4º ano, mas eu vou-me focar aqui nos alunos do 6º e do 9º, porque nenhum destes alunos vai estar a ser avaliado aos 15 anos em 2025. Mas ali no meio vão ser os alunos que vão ser avaliados de um próximo PISA em 2025. E nesse estudo foi feito, enfim, quase pela primeira vez, o que se faz no PISA e o que se faz em muitos outros países, que é avaliações em que as perguntas de um ano para o outro são parecidas. Aliás, muitas delas até são as mesmas, podem ser as mesmas. Portanto, é possível comparar de ano para ano o desempenho dos alunos. Este estudo de aferição foi feito com base nos resultados em 2021 e depois em 2023, o ano passado. E olhando para os resultados, o panorama, infelizmente, não é bom, porque mostra que as aprendizagens não recuperaram nada, praticamente nada. Ou seja, o que isto indica é que muito provavelmente o cenário mais provável será o cenário ali de baixo. Enfim. Bom, e feitas as previsões, que daqui a alguns anos, enfim, logo veremos o que é que dão. Se entretanto voltarem a haver mais aferições, podemos saber antes e antecipar o que é que vamos esperar no futuro. Enfim, queria só aqui então fechar a minha apresentação com algumas recomendações. Primeiro que tudo, a educação é um processo cumulativo, e por isso tudo o que se faz hoje vai ter impactos no futuro. E muitos dos impactos são persistentes. Por isso é importantíssimo atuar o mais cedo possível, sempre que há algum choque no sistema, sempre que se detectem problemas no sistema. Por isso é importante monitorizar o sistema, por isso é importante ter dados. Hoje em dia, qualquer organização, qualquer empresa que não use informação, que não use dados, é uma empresa que não tem sucesso. O sistema educativo também precisa de usar essa informação, mas precisa de gerar a informação de forma útil e de forma consistente e de forma generalizada. Portanto, se quisermos atuar o mais cedo possível, precisamos de dados, precisamos de avaliação. Por isso aqui também já se falou, e também uma das missões do EduLog é fomentar as políticas baseadas em evidência.
mas se não houver dados, é difícil. Além disso, Portugal, enfim, enfrentou a pandemia, mas hoje em dia enfrenta muitos outros desafios. E é um sistema que está sujeito a choques permanentemente. Desde a falta de professores, que se vai intensificar nos próximos anos. Há uma série de desafios que Portugal vai sofrer, diferenciadamente região para região, de escola para escola, de tipo de alunos para tipo de alunos. E mais uma vez aqui, não havendo informação, é difícil saber como agir. Políticas públicas sem informação não conseguem responder rapidamente a choques quando eles chegam. Se não sabemos sequer quando é que os choques estão a ocorrer, dificilmente é possível responder a tempo e dificilmente é possível dar uma solução que seja sustentada e que seja a melhor solução. Outro choque, por exemplo, que temos é a grande chegada de imigrantes a Portugal. Imigrantes, muitos deles nem sequer falam a língua portuguesa. Como é que se age? Só muito recentemente é que as estatísticas oficiais começaram a dar esses números. E as estatísticas oficiais, mesmo assim em Portugal, apesar de não serem muito atrasadas, têm um atraso relativamente grande. Ou seja, existe informação, é preciso usá-la, e a que não existe, por exemplo, da avaliação, é preciso criá-la. Só assim o sistema poderá melhorar no futuro e temos soluções para apresentar também para o futuro educativo em Portugal. E era tudo, muito obrigado.